Cada um de nós temos uma maneira diferente de passar o tempo, aliviar a tensão e aproveitar os momentos que temos livres. Algumas pessoas gostam de ficar na cama assistindo algum filme ou suas séries favoritas, enquanto outras são mais radicais e procuram embarcar em alguma atração que lhe traga mais adrenalina e acelere o coração. Nos dias atuais é de certa forma muito fácil encontrar e se aventurar em locais que nos proporcionem tal sensação. Atualmente existem muitos lugares e parques de diversões que foram projetados e construídos exclusivamente com o objetivo de nos desafiar e a enfrentar nossos medos. Então se prepare, pois no vídeo de hoje iremos ver as atrações mais altas e assustadoras do mundo. Balanço gigante. Quando criança, você gostava de pedir para alguém te balançar o mais forte que podia para poder alcançar a maior velocidade e altura possível? Você provavelmente sempre achou que não poderia mais sentir essa sensação. Mas se você tiver a oportunidade de experimentar esta atração, com certeza vai dizer o contrário. Esse balanço gigante está instalado na beira de um canyon a uma altura de 400 metros acima do rio Colorado, no Parque de Cavernas Greenwood, nos Estados Unidos, a uma altitude de mais de 2 km acima do nível do mar. Situado na costa do penhasco, o balanço comporta 4 passageiros, que voam a uma velocidade aproximada de 80 km por hora, e chegam a ficar a uma inclinação de até 112 graus. No ponto mais alto atingido pelo balanço, os aventureiros podem ver a interminável queda. No entanto, a diversão não dura muito, pouco menos de 1 minuto. Um fato curioso sobre este balanço é que Berkeley, seu criador, andou apenas uma vez nele, o que aparentemente parece ter sido o suficiente. Então 1 minuto nesta viagem pode parecer uma eternidade. King da Ka. Chegando a 139 metros de altura, 950 metros de comprimento e alcançando uma velocidade máxima de até 206 km por hora, King da Ka é a maior montanha-russa do mundo. O passeio dura cerca de 56 segundos, o que não parece muito, mas andar nesse brinquedo definitivamente não é algo para os cardíacos. Por isso, se você tiver a oportunidade de dar uma volta, faça uma visita a seu médico. Com um motor de propulsão hidráulico, os trens chegam aos 206 km em apenas 3,5 segundos. Para se ter uma ideia, apenas caças a jato alcançam tal velocidade. Chega a uma força gravitacional de 5G em seu ponto mais alto. Uma exposição a partir de uma força acima de 3G já pode causar desmaios, já que o sangue se move mais rápido que o próprio corpo, o que dá uma sensação de falta de gravidade. A King da Ka está equipada com um excelente sistema de segurança e nenhum acidente foi registrado desde sua inauguração. Apenas alguns pequenos incidentes foram relatados. Em 2012, por exemplo, um jovem passageiro precisou ser levado ao hospital após uma colisão com um passarinho ao andar na montanha-russa. Felizmente, ele não teve ferimentos graves. Se você for maluco o suficiente para embarcar na King da Ka, você provavelmente só irá sair de lá um pouco enjoado e com os cabelos arrepiados. Zumanjaro Drop of Doom. Esta incrível atração está incorporada à própria King da Ka, da qual acabamos de falar. Basta olharmos algumas imagens deste brinquedo e ouvirmos os gritos de quem se aventura nele para o coração acelerar e já vir parar na boca. Ele está localizado na cidade de Nova Jersey, nos Estados Unidos, e foi aberto ao público em 4 de julho de 2014. A altura dessa atração é de 126 metros, o que é equivalente a um prédio de mais de 40 andares. Este brinquedo consiste em uma queda livre e é composta por 3 cabines abertas, sem piso e com capacidade para 8 pessoas sentadas lado a lado, cada uma montada em um flanco da estrutura. As cabines são içadas lentamente até chegarem ao topo dos 126 metros de altura. Neste ponto, as pessoas ficam penduradas por alguns segundos, e então... uma queda livre de 10 segundos a uma velocidade de 145 km por hora, que com certeza elevam muito a adrenalina. Inicialmente, os engenheiros consideraram fazer uma queda acelerada de 250 km por hora, mas logo chegaram à conclusão de que isso seria muito. Se 145 já é um pouco demais, imagine 250. A primeira pergunta que algumas pessoas fazem quando veem este brinquedo é se ele realmente é seguro. E claro que ele foi projetado com o intuito de garantir o máximo de segurança para todos.
Mas como toda atração como esta, sempre apresenta riscos. Seus criadores garantem que ele pode suportar facilmente o peso de pelo menos 150 toneladas, o que seria equivalente a 30 elefantes africanos. Insanity. Localizada em Las Vegas, mais precisamente na Torre Stratosphere, o edifício mais alto da cidade, esta atração é capaz de proporcionar uma bela vista e também nos deixar apavorados. À noite, quando as milhares de luzes se acendem em Las Vegas, a sensação é ainda mais incrível. A uma altura de 274 metros, a estrutura parece um tipo de carrossel. Depois de entrarem e estarem devidamente presos com os cintos, os visitantes são levados para fora da torre e ficam pendurados por alguns segundos, até o brinquedo começar a girar a uma velocidade de 65 km por hora. Como os assentos ficam um pouco angulados para baixo, os visitantes são ligeiramente inclinados e podem apreciar a vista deslumbrante da grande cidade. Mas é claro que para deixar os olhos abertos é preciso ter um mínimo de coragem. X-Screen. Também situado na Stratosphere, este brinquedo é tão ou mais assustador quanto a Insanity. Apesar dessa aparência de trenzinho bonitinho, este brinquedo dá medo em qualquer marmanjo, pois se trata de um carrinho a céu aberto a 264 metros de altura, que desce em grande velocidade para o lado de fora do telhado, como se estivesse sendo jogado para o céu. Como se isso não fosse suficiente para subir o nível de adrenalina, o carrinho volta pelo seu pequeno trilho, que muda de ângulo deixando o carrinho pendurado como num penhasco, com a frente apontando para o abismo. E novamente o trenzinho volta a deslizar pelos trilhos numa velocidade insana. Esse movimento de vai e volta e sobe e desce se repete por diversas vezes. Gravity Max. Localizada em Taiwan, esta montanha-russa é considerada por muitos a mais aterrorizante do mundo. Basta olharmos para esse vídeo para ver o porquê. Com aproximadamente 50 metros de altura em seu ponto mais alto e um percurso de 600 metros, seu carrinho chega a uma velocidade de 90 km por hora. Além da altura, velocidade e extensão, essa montanha-russa tem uma característica particular. Em uma de suas seções, os passageiros ficam perpendiculares ao chão, esperando os trilhos que estão divididos se conectarem. E por falar nisso, houve uma vez em que os trilhos não se conectaram, e o carrinho cheio de passageiros ficou parado no alto, de frente para o chão, por mais ou menos meia hora. Felizmente ninguém ficou ferido e para compensar o ocorrido, os visitantes ganharam alguns cupons no valor de $6,70, que puderam usar para desfrutar de outras atrações do parque. Agora uma curiosidade, por que as pessoas precisam passar por esse tipo de provação e encarar desafios tão assustadores? Bem, a principal razão é a adrenalina, mas e o que ela faz com o nosso corpo? Antigamente, quando as pessoas tinham que encarar o perigo todos os dias para sobreviver, o hormônio do medo, a adrenalina, subia e atuava sempre como um estimulador da atividade física e cerebral, os mantendo o mais preparado possível. Hoje em dia não precisamos lutar contra feras ou nos esconder em cavernas, mas com as tarefas diárias, trabalhos e outros fatores atuais, nos sentimos estressados. E a adrenalina não é produzida em quantidade suficiente em nosso corpo, e é por isso que as pessoas recorrem a métodos alternativos, que superam sua falta no sangue, para que assim possam se sentir aliviadas e, acredite, relaxadas. E para continuar nossa lista, temos a Fórmula Rossa. Se você é um grande fã de automobilismo e grandes velocidades, com certeza já se imaginou pilotando um carro de Fórmula 1. Graças ao parque de diversões Mundo da Ferrari, este sonho pode se tornar realidade. O Mundo da Ferrari está localizado nos Emirados Árabes Unidos, mais precisamente em Abu Dhabi. Muitos turistas de todo o mundo viajam até aqui justamente por conta deste parque. Tem como atração principal a montanha-russa chamada Fórmula Rossa. Com o carrinho atingindo uma velocidade de 240 km por hora em menos de 5 segundos, hoje em dia ela é considerada a mais rápida do mundo. Para alcançar tal velocidade, o brinquedo conta com um sistema de lançamento de injeção, semelhante ao usado em navios porta-aviões usados para lançar caças. Alguns pilotos da escuderia Ferrari tiveram o prazer de experimentar e testar essa atração. Eles saíram de lá muito impressionados e satisfeitos com sua qualidade e com seu formato,
muito semelhante aos traçados da pista de corrida italiana de Monza, em que todos os anos é realizado o Grande Prêmio da Itália de Fórmula 1. O carrinho percorre uma rota de um pouco mais de 2 km, e a viagem inteira dura mais ou menos 1 minuto e meio. Mas com tanta velocidade e curvas insanas, esse tempo é mais do que o suficiente para testar a saúde do nosso coração. Para andar nessa montanha-russa, às vezes é preciso aguardar muitas horas na fila, já que o número de pessoas que querem dar uma volta chega a ser alguns milhares por dia. Já que estamos falando tanto sobre montanhas russas aqui, você sabe onde elas surgiram? Como seu nome mesmo diz, elas foram inventadas na Rússia, durante a época de Pedro I, onde foram feitos alguns protótipos do brinquedo. Só que naquela época elas eram feitas de gelo e não tinham nada a ver com as de hoje. Tempos depois, engenheiros franceses resolveram criar sua própria montanha-russa, baseada nas originais. E assim decidiram deixar a brincadeira um pouco mais divertida, colocando os carrinhos nos trilhos. E em pouco tempo a atração se tornou popular em todo o país. E é claro que isso chamou a atenção de outros lugares do mundo, e em meados do século XIX essa tendência chegou aos Estados Unidos, que transformou a construção de montanhas russas em uma verdadeira indústria, que gera dinheiro até hoje. Nos dias atuais podemos encontrar montanhas russas espalhadas pelo mundo inteiro. Takabisha. Mais uma montanha russa na nossa lista, dessa vez no Japão. Quem der uma volta nesse brinquedo vai experimentar um pouco de tudo: andar em alta velocidade, queda livre, curvas fechadas e ficar de ponta cabeça. Com tudo isso, ela desbanca não só outras montanhas russas, mas também outros brinquedos radicais, e se torna líder na lista de atrações mais terríveis do mundo. Chamada de Takabisha, essa montanha russa está no livro dos recordes, como a queda mais vertical no mundo das atrações. Ao longo de toda a sua extensão encontramos 7 curvas, e seu ponto mais alto ultrapassa a marca de 40 metros. E é após atingir essa altura que o carrinho desce em um ângulo de 120 graus, o que gera por algum tempo a sensação de falta de gravidade. Para a construção dessa montanha-russa foram injetados a bagatela de 40 milhões de dólares, e para que haja retorno e lucro financeiro, o número de pagantes a embarcar neste brinquedo precisa ultrapassar 3 milhões de pessoas. Bem, considerando sua popularidade, a Takabisha não vai demorar muito a dar lucro aos seus investidores. Torre do Terror. Localizada em Santana, na Austrália, a Torre do Terror foi concluída em 1997. No entanto, ela ganhou sua aparência moderna e impressionante somente em 2010, quando passou por uma reforma. Está situada na cidade de Gold Coast, região metropolitana na costa leste da Austrália, muito popular entre os turistas. A atração é dividida em 3 partes: um túnel, uma pequena parte reta e uma torre de 115 metros de altura, em um ângulo de 90 graus, que juntas têm um formato de L. Tudo começa pelo túnel fechado. O carrinho percorre algumas centenas de metros e com a força de seu potente motor chega a uma velocidade de 160 km por hora, quando sobe rapidamente pela torre. Quando chega ao topo, o carrinho perde velocidade e fica parado por alguns segundos, e de repente desaba em queda livre até voltar novamente para o túnel. Para se ter uma ideia da força deste motor, a potência gerada por ele pode fornecer energia para uma pequena cidade por alguns segundos. Para a construção deste brinquedo foram usadas mais de 600 toneladas de aço. Só o carrinho pesa 6 toneladas e pode transportar até 15 passageiros por vez. Para fixar toda a estrutura foi preciso mais de 16 mil parafusos. E aí, você teria coragem de encarar um desses brinquedos? Responde aí nos comentários. Ah, e se você gosta de curiosidades sobre o planeta e o universo, não deixe de se inscrever e deixar aquele like, beleza? Eu sou o Jota, este é o canal Planetamente e até logo!